Mais um bom dia, mais uma boa tarde, mais uma boa noite aqui nesse programa, entrevistando PCs do Portas PC. A nossa ideia é que a gente sempre traga aqui alguém novo para explorar um pouco dessa prática, para explorar um pouco do que ele vive e convive diante da técnica, mas também diante do cotidiano dele enquanto psicólogo. Né? E hoje a gente vai estar aqui conversando com Laura Lima, que é a psicóloga do Portas, vai estar se apresentando um pouco, discutindo de onde é que ela vem e o que é que ela tem a contribuir para a cena da psicologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laura. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho, me apresentando e conversando sobre saúde mental, que é um tema que me instiga demais. Eu sou Laura Lima, sou psicóloga, formada pela Universidade de Pernambuco, no campus de Garanhuns, e atualmente encontro-me atuando no CREAS, né, na assistência social especializada, e tenho uma afinidade, assim, muito grande com essa perspectiva do cuidado em saúde mental de uma forma humanizada, perpassado por essas questões sociais. Então, eu tenho uma paixão pelo CAPS, né, pela saúde pública, por todas essas questões, de uma forma bem geral, assim, que perpassam principalmente o âmbito do SUS. Inclusive, meu TCC foi falando um pouquinho sobre isso, sobre essas práticas de saúde mental na atenção básica. Então, minha atuação profissional é muito perpassada por esse cuidado de saúde mental de forma contextualizada também, com a questão social e com todos esses aspectos que vão perpassando a formação do sujeito. Assim, tirar uma dúvida agora pessoal e acho que também de algumas pessoas que não entendem. Como é a função de psicólogo no CREAS? O que é que ele faria? Ou o que ele faz? O que é que você faz? Muitas coisas, mas no CREAS, assim, ele é o nível de média complexidade na assistência social, e aí o psicólogo ele vai desempenhar funções que vão auxiliar na equipe que é multi, né? Então, não tem só eu psicólogo atuando no serviço. A gente funciona também com orientação jurídica de advogado e também com o próprio assistente social. Então, as ações elas são voltadas principalmente para essa orientação das pessoas que estão em contextos de violação de direito, seja através de atendimento individual, realização de alguns grupos que a gente chama de grupos operativos, né, que eles são mais objetivos com relação à temática que é trabalhada, o que é elaborado, e também com visitas domiciliares, né, para a gente conhecer o contexto desses usuários que são acompanhados, para a gente poder prestar algumas orientações, e também pensando nesse cuidado de saúde mental desses usuários que estão tão vulnerabilizados. Interessante, porque não é tão comum, pelo menos assim, né, do meu lado, ouvir um pouco de psicólogo que atua no CREAS, né? A gente sabe que existe aí, vamos dizer assim, a partilha do psicólogo em situações de vulnerabilidade social, mas nunca chegou, pelo menos por aqui, a atuação de fato. Mas, diante dessa tua atuação, tanto no CREAS quanto na vida clínica em si, até mesmo do que tu trouxe da vida acadêmica, como é que tu tem enxergado o cuidado em saúde mental? Então, acho que principalmente agora que eu estou atuando no CREAS e nessa perspectiva, né, de violação de direitos, acho que fica muito claro como o contexto social, ele influencia tanto na forma como a gente se encontra no mundo, como a gente vive a nossa vida, vamos dizer assim, mas também como a nossa saúde mental ela vai se estruturar, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar nesses, não são determinantes, mas são fatores que influenciam na nossa qualidade de vida, na forma como a gente se relaciona. Então, tudo isso vai se misturando e vai construindo quem nós somos. Então, acho que esse cuidado de saúde mental, pelo menos na minha prática, eu tento abarcar isso, de trazer esses contextos, de trazer essas influências. Então, sejam questões familiares que acabam afetando os usuários ou o paciente na clínica, sejam questões, assim, de preconceitos mesmo, questões raciais, questões de gênero, questões financeiras, que também vão impactar, né, nessa questão da saúde mental. Então, eu acredito que esse cuidado, ele vai ter que perpassar e identificar esse sujeito de uma forma biopsicossocial, né, de uma forma integrada. Então, quando a gente fala de cuidado de saúde mental, não é só eu, psicóloga, pensando no nível de
de psique mesmo, mas tem tantas outras coisas que vão influenciar, e aí no meu cuidado em saúde mental, que eu tento prestar de alguma forma, é nesse sentido, de tentar integrar o máximo possível todas essas perspectivas, e pensando como é que esse sujeito, ele lida com esses contextos, como é que ele se relaciona com esses contextos, e vendo quais são as habilidades, as competências, as potencialidades que podem ser utilizadas de uma forma que levem a essa melhoria da qualidade de vida, que possam ser pensadas estratégias que façam sentido no contexto da pessoa e para ela também, né? Que muitas vezes a gente tem algumas imposições sociais de, mas o certo é fazer dessa forma, então para mim funcionou desse jeito, mas cada sujeito é único, né? Cada um de nós temos as nossas histórias, temos os nossos gostos, preferências, temos os nossos significados atribuídos no decorrer da vida, e então esse cuidado ele também vai ser muito personalizado, ele vai ser muito único, muito singular, e aí por isso que é também, quando a gente fala de cuidado em saúde mental, essa importância do singular, né, então o que funciona para mim pode não funcionar para você, pode não funcionar para mais 5 pessoas, então é uma coisa que é muito, muito própria. E aí esse processo de mediação mesmo do psicólogo, né, de auxiliar a pessoa a encontrar quais são essas estratégias que são muito próprias, ver o que é que pode ser feito, o que é que pode ser agregado. Então eu acho que, em resumo, esse cuidado de saúde mental é feito dessa forma, né, tentando encontrar uma integração entre esses diversos aspectos, entre esse contexto social, e também pensando na singularidade desse sujeito. Estamos inseridos em grupos, estamos inseridos em contextos, mas também somos indivíduos singulares, somos sujeitos únicos. Então, pensar na integração desses dois aspectos. E assim, é interessante porque nossa construção é muito complexa, né? E aí me parece que sempre na clínica, tanto para mim quanto para outras pessoas também que atendem, a gente acaba trocando. Existe muito o pensar do senso comum de que eu tenho um problema, eu vou para a clínica resolver e acabou-se, né? E aí é no sentido de quanto tempo eu vou ficar curado, quanto eu vou ficar bem, e minha amiga disse que você foi boa para ela, vai ser boa para mim, né? E aí a gente vê esse cuidado até, vamos dizer assim, médico mesmo, né? Se pensar médico, onde eu estou tratando um sintoma e o sintoma vai desaparecer independentemente da técnica que eu usar, né? Porque é um sintoma, tomou um medicamento nesse sentido, tem aquele tratamento e acabou. Mas diante do olhar da psicologia, me parece que é realmente isso que você falou. Eu acho interessante porque o termo biopsicossocial é o que eu ouvi a minha graduação inteira, inclusive até o último período a gente brincou que não aguentava mais ouvir isso. Mas é importante sempre estar ressaltando isso, né? Eu acho que diante do senso comum, diante de pessoas que não têm tanto contato com a psicologia, até mesmo quanto psicólogos mais brutos em si, que tentam definir mais as pessoas, é importante esse lado mais maleável da coisa. Eu acho que a psicologia traz esse olhar realmente compreensível a partir dessa ótica macro, né? A gente vem de aspectos super subjetivos e muito sociais também, né? E esse olhar ele precisa estar imbricado diretamente na nossa prática, né? E até mesmo quando você falou da potencialidade do sujeito, porque todo sujeito tem potencial, mas a depender do contexto em que ele vive, né, e das ferramentas que ele vai possuir para poder sair, né, desse lugar ou para construir novos lugares, né? E aí você falou um ponto que acaba tocando no Portas, que são pessoas de vulnerabilidade financeira, inclusive, né, que chegam no CREAS e tal. Como é que tu vê esse público que, pelo que eu entendo também no CREAS, é um público de baixa renda, um público de vulnerabilidade social, e como é que tu enxerga a importância da psicologia para esse público? Você falando me traz várias coisas. Eu penso bastante nessa sociedade que a gente está, que é tão imediatista, né? Bauman fala de uma sociedade líquida. E é isso. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente pegar um sintoma. Eu estou ansiosa, sinto falta de ar, então eu preciso de uma receita pronta do que é que vai fazer e que é que vai funcionar rápido. E acho que é muito isso. Na psicologia, a gente fala de compreender o que é que está por trás disso, o que é que vai fazer sentido para você. E aí, puxando isso para essa questão da vulnerabilidade financeira, social, enfim, talvez exista, em alguns aspectos ainda, uma elitização da psicologia, infelizmente. A gente sabe que não é todo mundo que tem condição de pagar uma psicoterapia, de fazer um acompanhamento com um psicólogo, e aí fica essa questão, né, se o aspecto financeiro,
ele também impacta na nossa saúde mental e eu não consigo nem ter acesso a algum tipo de cuidado nesse sentido, então são duas coisas indo em direções contrárias, né? E aí a importância da psicologia nesses espaços públicos, né? Falo de SUS, de assistência social também, porque auxilia na prestação desse cuidado, e acho que o Portas é muito interessante também nesse sentido, né, de trazer essa questão mais social, de tentar tornar mais acessível esse cuidado que, óbvio, não vai ser só o psicólogo que vai resolver todos os problemas da sua vida, que vai deixar tudo lindo, unicórnios e arco-íris, mas é um cuidado que é necessário, que é importante, né, e aí o Portas, ele traz essa perspectiva muito mais social, muito mais próxima de alguns contextos, né, então facilitar esse acesso também é muito importante. Então, é levar a qualidade de vida para quem está disposto a acolher esse processo, a aceitar esse encontro que vai acontecer na clínica. É super importante. Eu acho que a palavra que você falou agora no final, qualidade de vida. Né? A gente vê que o contexto social, e principalmente, eu acho que advinda muito da pandemia, da Covid-19, vem sendo um tema batido, um tema falado, e eu acho que saúde mental ela precisa também ser debatida e trazendo para espaços comuns, né, como esse. Eu acho que a informação, uma boa informação, na verdade, ajuda bastante. Claro que a psicoterapia para aquele que precisa é muito importante, mas para aquele que não precisa necessariamente de uma terapia, porque tem essas pessoas, né, tanto que eu ouço direto, terapia, todo mundo deveria fazer terapia. Não, gente, não necessariamente todo mundo, não. Tem gente que não precisa, tem gente que se desenrola e assim, tudo bem também, sabe? Então dá para viver. Mas a questão é, aquele que precisa, né, onde ele pode estar acessando, e principalmente aquele que não precisa, o que ele pode compartilhar. Eu acho que é muito que o papel de todas as pessoas, né, compartilhar ao máximo o debate e trazer acessibilidade para a informação, para uma boa informação e principalmente para a saúde mental. E agora, para finalizar, Laura, nosso papo de hoje, o que tu enxerga, né, para a tua prática hoje, para além da clínica, para além do CREAS, o que tu acha que é importante para você hoje enquanto psicóloga? Trazer esse conteúdo e trazer essa acessibilidade para pessoas, né, que precisam do cuidado de saúde mental. Eu acho que não é informação por informação. Às vezes a gente acha que pode ser uma coisa muito simplória, né? Muito, mas é só saber, mas não. Acho que a informação em si, ela traz muita coisa por trás. Ela traz a possibilidade de novas portas serem abertas, né? Quando há necessidade de algumas portas serem escancaradas, que às vezes também é preciso. Então, eu fico muito feliz e muito contente de poder estar compartilhando espaços onde essas informações elas são prestadas, onde esse cuidado ele é possibilitado, né? E assim, saber que são profissionais que são extremamente capazes, né? De possibilitar essa escuta acolhedora, essa escuta clínica que é perpassada pela técnica, óbvio, mas que proporciona esse encontro humano, acolhedor, né, e possibilitar realmente esse cuidado em saúde mental, em diversos aspectos, seja através da psicoterapia, seja através de outras ações do Portas ou em outros espaços que a gente esteja. Então, acho que é felicidade de saber que esses espaços, eles existem, que eles estão presentes em outros caminhos e que podem se tornar acessíveis para cada vez mais pessoas. Uhum. E que tua atuação também no CREAS possa ajudar várias pessoas, né? A gente sabe que é um lugar muito importante, principalmente na questão das políticas públicas, né? É interessante que você e o Breno estão engajados nessas políticas públicas, né? E é preciso, quando o particular não for acessível, a política pública ela precisa ser boa, ela precisa ter uma boa atuação, né? E que bom que existem profissionais dispostos a isso, né? E claro, a gente aqui vai continuar navegando por outros mares, por outras áreas, para que você, do outro lado da telinha, possa conhecer outros psicólogos, outras atuações, outras abordagens, enfim, coisas que possam te trazer boas informações, coisas que você possa realmente se alimentar de ideias e, quem sabe, de investir. Talvez, até se você for estudante de psicologia, investir para ser psicólogo do CREAS, quem sabe também. Né? A gente está aqui abrindo portas para você. Tá? Então, muito obrigado por estar nos acompanhando. Me chamo Lucas Glasner. E muito obrigado, Laura, também por estar aqui hoje. E a gente se vê.